Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos continuando a nossa aula sobre algoritmos, rotinas, como que funciona o desenvolvimento de uma aplicação. E se você não assistiu a minha explicação sobre algoritmos, volte no vídeo anterior aqui do canal, que eu explico, detalhe ali, o quanto que o algoritmo impacta na nossa vida e como que funciona esse pensamento lógico. Tá bom? Você entendendo a teoria, vai entender a prática que nós faremos aqui agora. Vou mostrar na prática, eu comentei na última aula, que vamos fazer um algoritmo simples sobre a presença de alunos. Quem está presente na sala de aula hoje, tá? Que a gente fez no nosso curso presencial de informática. Então vamos desenvolver um software, uma aplicação, que ela vai trazer quem está presente na nossa aula de desenvolvimento de software. O aplicativo que eu vou utilizar é esse aqui, ó, Visual G30. Visual G30. É um aplicativo que foi desenvolvido pelo pessoal em português e é muito bom para aprendermos a lógica de programação e como que funciona esse desenvolvimento de software. Você pesquisa no Google aí Visual G 3.0.7.0, Visual G, procura lá Visual G, faça o download no seu computador e abra essa aplicação aqui, ó. Quando você fizer o download no seu computador, deixa eu mostrar aqui, porque às vezes tem um pessoal que não sabe, né? Você pesquisou, baixou e vai ter aqui, ó, vai baixar uma pastinha. Ela vai estar compactada, você descompacta, Visual G 3.0 e abre aqui, ó. Esse é a aplicação, Visual G 3. Dá 2 cliques em cima, ele vai abrir. Eu criei um atalho aqui para a área de trabalho para ficar mais fácil de nós trabalharmos, tá bom? Então, aqui eu descrevo aqui, ó, o algoritmo, o que eu vou fazer. Aqui eu declaro as minhas variáveis. Aqui eu inicio o algoritmo. Aqui que é a rotina, tá? Do que eu tenho que fazer. E aqui o fim do algoritmo. Lembrando que eu expliquei na última aula, variáveis são espaços que eu vou guardar na memória para guardar alguma informação. Imagina que eu tenho várias bolsas, tá? Então eu quero guardar assim, ó, aqui nessa primeira bolsa, guarde quem está presente na aula. Aqui nessa bolsa, guarde o nome do professor. E aqui nessa bolsa, guarde o nome da escola. Então eu vou desenvolver uma aplicação aqui, vou dar dois espaços, vou desenvolver uma aplicação para nós conseguirmos trabalhar em relação a isso, tá bom? Por que eu dei 2 espaços aqui? Para dizer, para seguir essa lógica de indentação. Eu estou dentro da variável, do espaço aqui é variável, então eu vou dar 2 espaços porque eu estou dentro dessa rotina de variáveis. Vou criar uma variável assim, ó, presença de aluno. Aluno. Não precisa nem colocar o D, né? Vamos colocar só assim, ó, presença aluno. Vou dar um espacinho para ficar mais fácil, mas você não precisa dar espaço. Esse presença de aluno, ele vai ser um caractere. Professor, o que é isso? Vou explicar para você. Eu vou colocar uma outra variável que é nome professor. Hoje tá frio aqui, eu estou escrevendo tudo errado. Caractere também, por quê? Eu uso 2 tipos de variáveis aqui. Tem mais, tá? Tem mais tipos. Mas eu vou usar os 2 principais para você entender como que funciona isso. E vou colocar aqui, ó, número alunos inteiro. Então, o que eu estou usando aqui, ó? Uma variável vai guardar uma informação. E aqui onde que eu declaro as minhas variáveis, aqui é a declaração das variáveis. Eu informo que tipo é essa variável. Quando eu falo que é caractere, quer dizer que eu vou guardar dentro dela letras. Letras, vou escrever alguma coisa, letras. Posso até guardar número, mas ela vai ser alfanumérica. Eu posso escrever tanto letras quanto números. Então, caractere é para dizer que eu vou guardar letras. Como assim letras? Nome de uma pessoa, um caractere, que nem eu fiz uma calculadora com meus alunos ontem, e eu guardei se eu ia somar, mais, menos, vezes ou dividir. Então, dentro da variável da operação, eu usei uma variável caractere, que é um caractere que eu vou usar ali qualquer. Qualquer caractere eu posso guardar dentro dessa variável. Nessa aqui, número de alunos, eu não consigo guardar letras. São números, números inteiros ainda. Não pode ser 10,5, número inteiro. Eu vou guardar dentro dessa variável aqui, número de alunos. Então a variável vai ser um espaço que eu vou guardar na memória, eu declaro ela aqui e eu coloco o tipo de informação que vou colocar dentro dessa variável.
Agora eu vou para a parte do desenvolvimento de software, do desenvolvimento da aplicação. Vou dar 2 espaços aqui e vou colocar assim um comando da seguinte forma: escreva. Quando eu falo escreva, ele vai aparecer na tela escrito vai aparecer na tela da minha aplicação escrito o que eu colocar aqui dentro. E quando eu coloco só escreva e depois coloco outro escreva embaixo, vai ficar um ao lado do outro. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou colocar o nome da minha aplicação, chamada. Vou colocar 2 asteriscos aqui em volta. Esses asteriscos não precisam colocar, é só para ficar mais bonitinho na tela, tá? Mais bonitinho, nossa, aí. Vou colocar bastante aqui, ó. Então, como que eu faço para a minha aplicação escrever na tela? Eu coloco o comando escreva, abro um parênteses e aspas. E aqui dentro eu posso escrever qualquer coisa. Aí, fecho aspas, fecho o parênteses. Lembrando, tudo que eu abro, eu tenho que fechar. Então, abri o parênteses, abri aspas, aqui eu fecho aspas e fecho o parênteses. Se eu rodar essa aplicação, apertar F9, o que vai acontecer? Olha aqui, ele apareceu, ó, chamada. E fim da execução do programa, porque não fez mais nada, né? Só escrevi chamada. Eu poderia escrever aqui qualquer coisa, ó, kkkkkkkk, F9, aqui, ó, chamada, kkkkkk, né? E tá ali a minha aplicação. Primeiro comando que eu vou colocar na minha aplicação. Então, escreva, chamada. Detalhe, se eu colocar aqui embaixo, ó, escreva, seja bem-vindo. Olha o que vai acontecer. F9, chamada, seja bem-vindo. Tá vendo que o seja bem-vindo ficou ao lado do chamada? Não ficou legal. Porque nesse programa eu tenho um comando que eu coloco um L no final, que é de line, de linha. É um comando L. Quando eu falo escreva L, ele quebra para a próxima página, para baixo. Né, para a próxima linha, melhor dizendo. Não é próxima página. Para a próxima linha. Quer ver? Eu vou rodar. Ó. Coloquei o L. Olha lá. Chamada. Seja bem-vindo. Ele quebrou para a próxima linha. Então a gente vai colocar escreval. E meus alunos falam, é escreval. Isso mesmo. Tá? Escreva. Seja bem-vindo. Vou colocar meu nome aqui. Ó. Seja bem-vindo, Israel. Tá bom? Então o que nós vamos escrever agora aqui? Ó. Vou dar um espaço. Você não precisa dar esse espaço. Eu coloco espaço para ser mais didático e você entender o que está acontecendo. Ah, agora que eu vi que eu acho que está cortando no vídeo, né? Deixa eu ver. Ah, não. Está aparecendo. Ficou aqui para cima. Seja bem-vindo, Israel. Tá. Então agora eu vou fazer minha chamada para saber quem está na aula. Então vamos lá. Vou colocar aqui assim, ó. Escreva. Quando eu falo assim, ó, escreva, estou dizendo para o software, para o programa, para o computador escrever na tela. Escreva. Digite os alunos que estão na aula. Fecho minha aspa, fecho meus parênteses. E aí eu vou colocar um comando assim, ó, leia, que é o quê? O que eu digitar ali, eu vou guardar dentro dessa variável que eu coloco aqui dentro do leia. Então, leia, logo abaixo do escreva, eu estou dizendo assim, ó, digite quem está na aula. Aí, quando eu digitar e apertar Enter, ele vai guardar dentro da variável que eu colocar aqui do leia. Então, vou colocar a variável presença aluno. Porque essa variável eu declarei ela aqui em cima, que eu vou usar ela. Eu só posso usar letras. Então, leia presença de alunos. Presença aluno, né, melhor dizendo. Tá bom? E aqui embaixo eu vou colocar uma descrição assim, ó. Escreva os alunos que estão na aula são. Eu vou colocar 2 pontos aqui, um espacinho, fecha aspas. Tá? Para dizer que o que eu quero escrever aqui, ele vai aparecer exatamente dentro dessas aspas. Aqui eu vou colocar uma vírgula para separar esse comando e vou colocar o que? Presença aluno. Fecho aspas, fecho parênteses. O que eu estou pedindo para minha aplicação mostrar? Eu quero que você me mostre o que tem dentro dessa variável presença aluno. Então veja aqui, ó. Eu digitei, ó. Digite os alunos que estão na aula.
Beleza. Aí eu vou digitar fulano, beltrano, ciclano. Ele vai guardar dentro dessa variável. O valor dessa variável que tem dentro dela é fulano, ciclano, beltrano. Então, em qualquer lugar da minha aplicação, a hora que eu chamar essa variável, mostre o que tem dentro dessa variável. Ele vai mostrar fulano, beltrano e ciclano. E aqui agora embaixo eu estou pedindo assim, ó, escreva. Os alunos que estão na aula são... Vamos colocar menor para caber na tela aqui, ó. Alunos presentes. Aí eu estou colocando alunos presentes. Lembrando que dentro das aspas eu escrevo o que eu quiser, qualquer coisa. E aí estou pedindo aqui, o aluno presente está dentro dessa variável presença de aluno. E ele vai mostrar na minha tela. Então, vamos lá. Chamada, seja bem-vindo Israel. Digite os alunos que estão na aula. Então vou digitar aqui, ó. Eu queria colocar na linha de baixo. Ele ficou aqui ao lado. Ah, é que eu não coloquei o L aqui, ó. Digite os alunos que estão na aula. Deixa eu fechar aqui a minha aplicação. Aperta Enter, Enter. Já deu erro. Já viu o erro que eu coloquei, ó. Já deu erro aqui, ó. O bom desse programa é que ele mostra o erro. Tá? Ele mostra o erro onde que eu estou errando. Eu coloquei uma aspa aqui no final, não precisa essa aspa. Eu não abri a aspa, não tem por que eu fechar. Tá bom? Então estava errado essas aspas aqui ao lado. Então você tira aí, senão não vai rodar. E eu não coloquei um L aqui, ó, para ele ficar na linha de baixo. Escreva L. Agora vai rodar. Vamos lá. F9. Seja bem-vindo, Israel. Digite os alunos que estão na aula. Então tá o fulano, ciclano, beltrano. Então eu disse, eu vou apertar o Enter, ele vai guardar dentro dessa variável o que eu digitei aqui, ó. Apertei Enter e ele já me disse, ó, os alunos presentes, fulano, ciclano, beltrano. Então veja que o computador, o software, ele vai fazer exatamente como que eu estou digitando. Tá? Como que eu estou digitando. Os comandos que eu vou inserindo, ele vai me mostrando. Vamos fechar a rotina e vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar... Vamos colocar aqui, ó, no meio aqui, ó. Escreva L, né, para ele quebrar a linha. Digite... Não, vamos fazer mais chique. Qual o professor logado? Olha, vai ficar chique, parece um sistema mesmo. Fecha aspas, fecha parênteses. E eu vou guardar nessa variável aqui, ó, leia nome professor. Legal? Então agora eu tenho uma variável nome professor, que eu vou guardar o nome de quem está logado, digite os alunos que estão na aula e vou colocar mais uma aqui, ó. Escreva L. Quantos alunos estão na aula? É lógico, é uma aplicação bem simples, né? Não tem nada de chique aqui, de anormal, que ele já lê automático, não tem nada disso, mas só para você entender como que funciona o desenvolvimento de software. Então vamos lá. Quantos alunos estão na aula? Eu vou digitar o número de alunos e eu vou guardar na variável número alunos. Então, leia número alunos. Isso. Beleza. O que eu vou mostrar aqui abaixo agora? Eu coloquei só escreva, vou colocar escreva L, para sempre quebrar a linha. Nesse aqui. Vou colocar em todos, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Escreva L. Olá, professor. Olha que chique. Vou dar um espacinho, fecho aspas, vírgula, para eu colocar uma variável. Aí eu vou colocar nome professor. Alunos presentes, tal. Vou colocar o nome dos alunos. E aqui, por último, escreva L. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, preste atenção. Vou fechar aspas, coloco a vírgula e vou colocar aqui, ó, número alunos. Coloco a vírgula, coloco aqui,
na aula. Não, peraí. Há 10 alunos na aula. Olha aí, ó. Tá feito aí, tá bom? Então, veja assim, eu estou criando aqui na hora agora. Eu não programei nada antes, não fiz, não desenvolvi assim, uma aplicação nada antes de gravar esse vídeo. Mas para você entender que é uma lógica, a gente vai colocando a lógica, vai pensando, vai melhorando. Eu tenho alunos que já fizeram coisas incríveis, vão trabalhando na aula, vão desenvolvendo, vão aplicando e dessa forma vai ficando bem legal. Então, o que eu fiz aqui? Abri o programa, chamada, né? Seja bem-vindo. Vou até tirar esse Israel aqui, porque eu vou colocar o nome do professor ali dentro. Então, seja bem-vindo. Tá? Não preciso colocar o nome ali. Qual professor logado? Eu vou digitar Israel. Quando apertar Enter, ele vai guardar dentro dessa variável. O nome professor vai estar meu nome aqui dentro. Escreva. Digite os alunos que estão na aula. Vou digitar fulano, ciclano, beltrano, né, e tudo mais. Joãozinho, Maria, Pedrinho. Quantos alunos estão na aula? Vou guardar dentro dessa número de alunos. E agora eu vou informar o que tem dentro dessas variáveis. Ó. Olá, professor. Aí ele vai mostrar o nome do professor. O que tem ali dentro? Meu nome, tá? Israel Elias. Alunos presentes. É o fulano, ciclano, beltrano, Joãozinho, Maria e o Pedrinho. E aqui, por último, olha o que eu fiz diferente aqui. Ó. Sempre quando eu quero informar dentro de um escreva, tá? Dentro de um escreva, eu quero informar uma variável, eu tenho que separar por vírgula. E uma variável não vai dentro das aspas, porque o que está dentro da aspa ele vai mostrar igualzinho o que está, ou melhor, tudo que está dentro das aspas ele vai mostrar igual o que eu escrevi dentro das aspas. Se eu colocar a variável número alunos aqui dentro, ele não vai aparecer quantos alunos estão na aula, ele vai aparecer número alunos. Você entendeu? Por isso que até fica vermelho nesse programa. Por isso que fica vermelho. Então eu quero mostrar uma variável, tem que separar por vírgula. Então olha o que eu fiz. Aí ele vai mostrar número de alunos, vírgula de novo, aspas aqui, alunos na aula. Ao invés de eu colocar a variável aqui no final, eu coloquei no meio. Só para diferenciar, me veio a ideia agora e vamos ver se vai funcionar. F9. Seja bem-vindo. Qual o professor logado? Israel Elias dos Santos. Enter. Ele guardou o nome. Até está aqui em cima, ó. Aqui ele já mostra, ó. Olha a variável. Presença aluno. Está vazia, não tem nada. Nome professor. Agora ele aparece aqui, ó, Israel Elias dos Santos. Dentro dessa variável está essa informação. Número de alunos está zero, porque ainda não coloquei quantos alunos tem. Não coloquei a presença de alunos, que está vazio, e número de alunos, porque está zero. Esse C aqui, ó, é de caractere, que é uma descrição, uma letra que eu vou colocar, por isso que é vazio. E esse I é de inteiro, que eu mostrei lá acima, que são números inteiros. Então está zero também. Então, Israel Elias. Digite os alunos que estão na aula. Fulano, ciclano. Eu não sei se é ciclano ou cicrano. Em alguns sites eu vi cicrano. Então, mas vamos ciclano, beltrano, Joãozinho. Esses alunos aqui. Olha agora quando eu apertar Enter. A minha variável presença alunos tem essa informação dentro. Olha aqui, ó. Tá? Quantos alunos estão na aula? Vou colocar que tem 4 alunos. Ó, tá 0 aqui. Se eu apertar Enter, puf, deu pau. O que eu errei aqui? É legal isso aqui, ó, porque eu clico aqui em terminar, ele vai falar, ó, linha 27, esperava encontrar eu esqueci algum parênteses aqui. Aqui, ó. Fecha o parênteses. Se eu errar uma coisinha, ele já dá pau, tá? Então vamos de novo. F9. Qual o professor logado? Israel Elias. Enter. Digite o nome dos alunos. Fulano, ciclano, beltrano. Quantos alunos estão na aula? 5. Olá, professor Israel Elias. Alunos presentes, fulano, ciclano, beltrano. Há 5 alunos na aula. Tá aqui minha aplicação. E aí vou colocar mais uma frescura aqui no final. Escreva. Tenha um bom dia. Puxando o saco do professor, né?
Tenha um bom dia. E aqui eu não coloquei escreva L porque eu não vou escrever mais nada embaixo dele, então não tem essa necessidade. Eu posso colocar aqui, ó, uns asteriscos para ficar mais bonitinho, umas florzinhas. Aí, ó, tá bom? Então, rodando mais uma vez o meu programa, seja bem-vindo. Qual o professor logado? Deixa eu colocar aqui ao lado. Ó, qual professor... Tá tudo vazia minhas variáveis, ó, vejo que estão todas vazias, tá? Qual o professor logado? Tibúrcio da Silva. Enter. Olha lá, dentro da minha variável nome professor está Tibúrcio da Silva. Digite os alunos que estão na aula. Vamos lá. Joaquina, Astrogildo, Ermelinda, Fulano, Ciclano. Até aqui tá bom. Ó, não tem nenhum, aqui ó, presença aluno, nenhum. Agora tá aqui ó, tá? Joaquina, Astrogildo, né? E quantos alunos estão na aula? Vamos colocar que tem 7. Entra. Aí ele vai mostrar. Olá, professor Tibúrcio da Silva, alunos presentes. Joaquina, Astrogildo, Ermelinda, Fulano, Ciclano. Há 7 alunos na aula. Você tá vendo que ele ficou tudo meio junto aqui? Eu acho que eu vou colocar um espacinho aqui no final. A aula já estourou o tempo, mas vamos lá. Escreva L. Eu vou colocar aqui ó, as aspas vazias, só para dar um espacinho. Eu nem sei se esse programa faz isso, tá? Mas deve fazer. Ele vai colocar algo vazio aqui para dar um espacinho. Ó. Só para não ficar tudo junto na aplicação. Vamos ver? O resultado, né? Tibúrcio da Silva. Digite o número dos alunos. João, Maria, José, Pedrinho. Quantos alunos estão na aula? Vou colocar que tem 11 alunos. Olha, deu espaço. Olá, professor Tibúrcio da Silva. Alunos presentes, João, Maria, José, Pedrinho. Há 11 alunos na aula. Tenha um bom dia. Ah, que lindo. Então tá aqui a nossa primeira aplicação que desenvolvemos nesse programa Visual G. É uma rotina. Olha o tamanho que ficou o nosso software, tá? Já ficou grandinho. Mas as aplicações que são trabalhadas hoje no mundo são enormes, são imensas. Vários códigos, codificações. Por quê? Porque eu tenho que também prever erros que as pessoas colocam. Né? Tem que prever possíveis erros. Por exemplo, aqui, ó, se no número de alunos, que é uma variável inteiro, tá? Que eu tenho que colocar números, só números, eu colocar uma letra, o que que acontece? Vamos ver aqui, ó. Professor logado, eu posso colocar números, ó, ele é alfanumérico. Enter. Digite os alunos que estão na aula, posso colocar números e letras. Mas se eu colocar números e letras na variável que é inteiro, o que que ele vai mostrar, ó? Olá, professor, blá, 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 alunos presentes, blá, 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 há 4 alunos na aula, tá? Por que que ele mostrou 4 alunos? Geralmente nas aplicações profissionais dá erro, Ó, você digitou, vai dar um erro, um erro bem estranho lá. Por quê? Você digitou caracteres dentro de uma variável que é inteiro. Tá? Aqui no caso, nessa aplicação, ele só mostrou 4, porque depois são letras. Então ele só mostrou a 4 alunos na aula. Eu só posso digitar números. E aqui ainda ele trouxe o 4, né? Mas na maioria das aplicações vai mostrar um erro. Espero que você tenha entendido. Tá? Na próxima aula eu vou fazer uma calculadora com vocês. Tá? A gente vai desenvolver uma calculadora, veja a próxima aula. E assim a gente vai melhorando cada vez mais. Deixa eu só explicar um negócio aqui. Esse aqui não é um tutorial de internet, é uma aula. Então não pense assim, demorou muito, estou explicando muito nos mínimos detalhes. É uma aula ao vivo, então não é um tutorial que eu vou falando, entra aqui, faz aqui. Não, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes para os meus alunos, tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, escreve alguma coisa aqui embaixo que a gente vai melhorando cada vez mais. Um grande abraço, até mais, fui!